Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Final de data FIFA. A data FIFA talvez aí para os amantes de futebol de seleções e futebol internacional, a data FIFA mais esperada dos últimos tempos. E digamos que com algumas surpresas e definições. Temos os 48 classificados à Copa do Mundo, né? 4 vêm da Europa, 2 da repescagem intercontinental. Começando pela Europa, a gente teve no dia de ontem os jogos decisivos em relação à vaga do Grupo A na Copa do Mundo. Quem se classificou foi a República Tcheca, a Tchequia, que agora ela quer ser chamada de Tchequia. Passou nos pênaltis da Dinamarca, assim como ela tinha passado nos pênaltis da Irlanda. O mesmo resultado, 2-2, jogo mudando de mão o tempo todo. Nos pênaltis foi mais competente a Tchequia, que jogou em casa as duas partidas, contra a Irlanda e contra a Dinamarca. Dinamarca havia vencido dentro de casa na primeira partida e agora decidiu fora. Ficou fora, talvez aí a última oportunidade para Eriksen disputar uma Copa do Mundo, mas a Dinamarca, tão presente, ficou fora desta vez. República Tcheca, que volta 20 anos depois, desde aquela geração brilhante que jogou na Euro em 2004, foi semifinalista e depois jogou a Copa do Mundo de 2006, acabou caindo na primeira fase, mas era um time que gerou muitas estrelas no futebol mundial: Baros, Mischer, Poborski, Kohler, Rosicky. Então a gente tem diversos ali que geraram muitos jogadores muito importantes no futebol europeu, futebol mundial. Nedved, né, sem esquecer do Pavel Nedved. E a República Tcheca, voltando 20 anos depois, vai ao Grupo A. Grupo A com México, África do Sul, Coreia do Sul e ela, Tchequia. Tá ok? Então, Grupo A definido para a Copa do Mundo. No Grupo B, a vaga foi preenchida pela Bósnia e Herzegovina, e isso fez com que a Itália ficasse fora pela terceira Copa do Mundo consecutiva. Precisa repensar muita coisa a Itália, até que tem um time ali competitivo, mas acho que o grande problema da Itália é estrutural, é repensar o seu futebol, a sua liga, precisa pensar em alguns aspectos, porque se a gente, como brasileiro, tem pavor de lembrar do 7-1, foi um evento, um jogo ruim, que marcou toda uma história com 6 gols de diferença, tomar 7 dentro de casa numa semifinal de Copa do Mundo. Agora imaginem vocês, nós brasileiros computando mais 4 anos, pelo menos aí 16 anos sem disputar uma Copa do Mundo. É toda uma geração que não vai ter visto o teu país na Copa do Mundo, não vai lembrar do último título, do último jogo. É bem triste, precisa se repensar, ainda mais tratando-se de uma tetracampeã tão tradicional como a Itália, né? Uma das seleções mais fortes. A Bósnia não tem nada com isso, jogou em casa, colocou o jogo num estádio acanhado, com um clima um pouco mais hostil para a Itália, fez um jogo bem possível diante da situação onde ela saiu atrás. Ela levou um gol da Itália, depois aos 40 minutos do primeiro tempo ficou com um jogador a mais, né? Que o Bastoni foi expulso, e ela, a Bósnia, conseguiu pressionar muito na bola aérea, procurando ali o Dzeko, mas é uma seleção que tem um toque de bola interessante. Conseguiu empatar no finalzinho do jogo, levou para a prorrogação e foi cansando a Itália, que inclusive no segundo tempo teve uma chance claríssima do segundo gol com o Moise Kean, ficou fora. A Itália ficou fora nos pênaltis, onde todo mundo achou que aí sim o Donnarumma faria a diferença. 4-1 para a Bósnia nos pênaltis, e Bósnia classificada e vai para o grupo B, grupo com Canadá, país sede, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. Um grupo bem equilibrado ali. Acho que a Bósnia vai chegar em pé de igualdade para conseguir vaga nas fases seguintes. Beleza? Continuando na Europa, grupo D de dado, grupo dos Estados Unidos, a vaga foi preenchida pela Turquia, que era disparadamente a seleção mais talentosa e melhor seleção que tinha se apresentado na Europa. Diante daquelas possibilidades ali, a Turquia recebeu a Romênia no primeiro jogo, venceu por 1-0. O Kosovo virou o jogo contra a Eslováquia na Eslováquia por 4-3 e recebeu a Turquia no jogo decisivo.
era uma chance do Kosovo se classificar pela primeira vez desde que se tornou um país independente, desde a queda da Iugoslávia, a separação e tudo mais, e não conseguiu, perdeu de 1-0 para a Turquia está classificada, volta à Copa do Mundo desde 2002 que não participava, é a terceira participação turca, participou a primeira vez em 54, a Turquia vai para o grupo dos Estados Unidos, que agora possui Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia, um grupo também bem equilibrado para a Copa do Mundo. Grupo F, a última vaga europeia foi preenchida pela Suécia. A Suécia fez uma eliminatória péssima com outro treinador, fez 2 pontos em 6 jogos, 2 pontos, 2 empates, muito mal, mas sabia que tinha vaga garantida na repescagem pela campanha que havia feito na Nations League. E a Suécia trocou de treinador, trouxe o inglês Graham Potter. Tem uma seleção talentosa que não estava encaixando, com Viktor Gyökeres, centroavante do Arsenal, Elanga, um atacante de lado muito bom também, que joga hoje no Newcastle, já foi revelado pelo Manchester United. Tem o Isaac, que está no Liverpool, mas está machucado, não jogou. Tem Lindelof como zagueiro, já experiente. Então, é uma seleção que tem alguns valores interessantes. Recebeu a Polônia, que havia eliminado a Albânia do técnico Silvinho, e com essa eliminação, nenhum treinador brasileiro até segunda ordem está classificado para a Copa do Mundo pela primeira vez, que não teremos nenhum treinador brasileiro, já que o treinador do Brasil também não é brasileiro. A Ucrânia havia perdido em casa para a Suécia de 3-1, não é em casa, né? A Ucrânia não tem jogado na Ucrânia por motivos de guerra, e a Polônia vencido em casa a Albânia de virada 2-1. A Polônia no jogo decisivo foi a Suécia enfrentar a Suécia, e um jogo que mudou de mão também durante o jogo todo, né? A Suécia fez 1-0, levou o empate, fez 2-1, levou o empate. A Polônia chegou a ter chances ali de conseguir a vitória. No finalzinho, no abafa, o Gyökeres deu a vitória à Suécia, que classificou a equipe sueca mais uma vez à Copa do Mundo, e vai para o grupo F com Holanda, com Japão, Suécia e Tunísia. Este é o grupo F, e lembre-se, este grupo cruza com o Brasil na próxima fase, na fase de 16 avos. Ficando em primeiro, o Brasil pega o segundo, ficando em segundo, pega o primeiro. Se ficar em terceiro, aí bagunça, aí vai ter que ver outras coisas, aí pode não ser ninguém desse grupo, certo? Esses foram os europeus classificados. Agora, repescagem intercontinental. Nós tivemos na quinta-feira o jogo entre Nova Caledônia e Jamaica. A Jamaica venceu por 1-0 apertado ali e tudo mais, e foi enfrentar ontem a equipe da República Democrática do Congo, que estava esperando por ter um ranking melhor. É uma equipe boa na África, que deu muito trabalho para poder se classificar, acabou não conseguindo, mas conseguiu ontem a vitória por 1-0 sobre a Jamaica e se classificou para enfrentar, para cair no grupo K, um grupo de Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Então, essa vitória classificou, e os Reggae Boys da Jamaica ficam pelo caminho mais uma vez e vão tentar a sorte novamente para a Copa de 2030, né? Que, lembrando, nesta oportunidade já tinham 3 forças da América do Norte classificadas automaticamente, então a Jamaica perde uma grande oportunidade de voltar a disputar uma Copa do Mundo, não joga desde 98, quando foi dirigida pelo René Simões, né? República Democrática do Congo volta à Copa do Mundo depois de 52 anos, quando ainda chamava Zaire, jogou inclusive com o Brasil na Copa do Mundo de 74. Volta a essa Copa do Mundo com alguns jogadores interessantes que jogam nas ligas inglesas, nas principais ligas europeias, alguma seleção bem interessante de ver jogar, futebol mais físico, defensivamente até um pouco frágil. Não acho que vai ter grandes coisas na Copa do Mundo, mas interessante a volta dela e ver todo um povo engajado, como a gente viu na capital do país africano nessa noite, tá? A última vaga foi já na madrugada agora do dia 1º, definida entre Iraque e Bolívia. A Bolívia na quinta-feira havia vencido o Suriname, também no jogo único, por 2-1 de virada. Uma equipe que se mostrou fora da altitude, bem organizada, com um bom toque de bola. A Bolívia se classificou para esse jogo final contra o Iraque, uma seleção que veio com muita dificuldade de locomoção pela questão
do espaço aéreo ali no Oriente Médio e tudo mais, conseguiu chegar ao México quando os jogos foram disputados e venceu a Bolívia por 2-1, um jogo bem interessante, com alternâncias também. A Bolívia caiu de pé, caiu atirando e fica pelo caminho mais uma vez. A Bolívia não vai à Copa do Mundo desde 94, vai tentar novamente em 2030, lembrando que em 30, muito possivelmente, a FIFA ainda não definiu, mas a Argentina, Uruguai e Paraguai terão vaga garantida porque sediarão parte dos jogos diante da questão da comemoração dos 100 anos da Copa do Mundo, e que vai fazer com que a nossa eliminatória sul-americana seja mais enxuta e abram talvez algumas vagas aí, e a Bolívia pode se beneficiar disso. Vamos ver como vai acontecer. Mas o Iraque é uma grande história também, por todas essas dificuldades e por não jogar a Copa do Mundo desde 86, 40 anos. E o Iraque volta para disputar essa Copa do Mundo no grupo I, grupo da França, um grupo com França, Senegal, agora o Iraque e a Noruega. Então, temos os 48 classificados à Copa do Mundo. Panini pode, por favor, fabricar o álbum, põe no forno aí, que tá tudo pronto. E a gente fica aqui cada vez mais na expectativa dessa Copa, que começa daqui 70 dias e que gera muita expectativa em todos. Tá certo? O Brasil fez um amistoso com a Croácia ontem muito bom, de mais consistência do que foi o jogo contra a França. Partida melhor de Vinícius Júnior, né? Contra a França ele foi bem mal, ontem já foi bem melhor. Matheus Cunha fez um grande jogo, mas acho que as duas notícias da partida ontem são o volante Danilo Santos, do Botafogo, que desde a época do Palmeiras despontava e tá tendo a chance, e se for para a Copa é muito merecido. É um rapaz batalhador e que merece dar muita dinâmica no meio campo, chega dentro da área, finaliza, foi o autor do primeiro gol. E a outra notícia é o Endrick, com ali muita ainda resistência por parte da comissão técnica, mas conseguiu ter minutos, e nesses minutos gerou muito impacto no jogo. Sofreu um pênalti que ele cavou o pênalti, mas o cavou de uma maneira positiva. Ele buscou o contato, então ele conseguiu sofrer um pênalti, ia bater, mas acho que por uma decisão ali da comissão técnica, o Igor Thiago bateu, que também foi muito bem. E o Endrick depois deu uma assistência para o Martinelli fechar a conta em 3-1. A Croácia tinha empatado aos 38 do segundo tempo, e dali em diante o Endrick conseguiu ter esse impacto no jogo, gerou muito jogo. E é isso que acontece, ele gera um caos na defesa adversária, e é um clamor popular maior até do que o Neymar, que o Endrick vá disputar essa Copa do Mundo. Eu acredito que se o Endrick não jogar a Copa, o povo brasileiro, a mídia, vai estar mais desgostoso com a convocação do que se o Neymar não for. Porque o Neymar teve um ciclo muito arrebentado, com muitas contusões, fisicamente não está bem. O Endrick, nesse momento, eu pessoalmente gostaria de ver os dois, mas eu acho que o Endrick, nesse momento, tem que estar na Copa do Mundo. Tem que ter, nem que fique no banco. A gente precisa de jogadores que gerem este impacto em pouco tempo, em jogos que de repente pode estar indo tudo pelos ares, não está dando nada certo. A gente precisa ter alguém que vai lá e mexe nessa água. Tá bom, gente? Fim de data FIFA, voltamos agora aos campeonatos nacionais, Libertadores começando semana que vem, tudo mais. Copa do Mundo daqui 70 dias. E até lá a gente vai falar com bastante detalhe ainda em vídeos sobre os times, sobre toda a repercussão inicial ali da Copa do Mundo, as convocações finais. Então a ideia é a gente falar bastante sobre isso. Fechado? Valeu, um abraço e até a próxima.